Você já imaginou viver em um mundo onde poucos desfrutavam de um luxo absoluto, enquanto a grande maioria mal tinha o que comer? Foi exatamente nesse cenário que nasceu um dos eventos mais transformadores e impactantes da história, a Revolução Francesa. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história e entender como o povo francês, cansado de opressão e injustiça, mudou o rumo da história e abriu caminho para o mundo como o conhecemos hoje. Para entender a Revolução, primeiro precisamos viajar para a França do século XVIII, antes de tudo explodir. A sociedade era dividida em três partes, conhecidas como os Três Estados. Pense nisso como uma pirâmide muito desigual. No topo, tínhamos o primeiro estado, o clero. Eles eram os membros da igreja, donos de muitas terras, e o melhor de tudo para eles, não pagavam impostos e viviam cheios de privilégios. Logo abaixo, vinha o segundo estado, a nobreza. Eram os nobres, donos das maiores propriedades, que também gozavam de uma vida de luxo e, adivinhem só, também não pagavam impostos. Eles viviam de rendas e ocupavam os cargos mais altos no governo e no exército. E na base dessa pirâmide, sustentando todo o resto, estava o terceiro estado. E quem era o terceiro estado? Praticamente todo mundo. Camponeses, trabalhadores urbanos, artesãos e até a burguesia, que eram os comerciantes, banqueiros e advogados. Esse grupo gigantesco, que representava mais de 95% da população, era o único que pagava impostos. Eles bancavam todo o luxo do clero e da nobreza, além dos gastos do governo. A situação já era tensa, mas ficou ainda pior com uma crise econômica brutal. A França estava afundada em dívidas. Por quê? Guerras caríssimas, como a ajuda que deram aos Estados Unidos na sua independência e os gastos absurdos da corte do rei Luís XVI. Enquanto a rainha Maria Antonieta era acusada de gastar fortunas em festas, penteados extravagantes e vestidos luxuosos, o povo passava fome nas ruas de Paris. O preço do pão, o alimento básico da população, disparou, e a miséria se tornou insuportável. Ao mesmo tempo em que a fome e a raiva cresciam, novas ideias começavam a circular. Era o Iluminismo. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu falavam sobre liberdade, igualdade, direitos e justiça. Eles questionavam o poder absoluto do rei e os privilégios da nobreza e do clero. Essas ideias se espalharam como fogo, acendendo a mente das pessoas e mostrando que outro mundo era possível. Um mundo onde todos fossem iguais perante a lei. O barril de pólvora estava pronto. Faltava apenas a faísca. E essa faísca veio em 1789, quando o rei Luís XVI, desesperado por dinheiro, convocou a reunião dos Estados Gerais. Era uma assembleia com representantes dos três estados para discutir a crise. O problema era o sistema de votação. Cada estado tinha direito a um voto. Claro, o clero e a nobreza votavam sempre juntos para manter seus privilégios, deixando o terceiro estado sempre em desvantagem, por 2-1. O povo, representado pela burguesia, exigiu que a votação fosse por cabeça, já que eles eram a maioria esmagadora. O rei e os privilegiados negaram. Foi a gota d'água. O terceiro estado se revoltou. Eles se declararam a verdadeira voz da nação, formando a sua própria Assembleia Nacional, e juraram não se separar até que a França tivesse uma nova Constituição. A tensão em Paris era máxima. O rei, assustado, começou a reunir tropas ao redor da cidade. O povo, temendo um massacre, decidiu agir. Em 14 de julho de 1789, um dia que entraria para a história, uma multidão enfurecida marchou em direção a um símbolo do poder e da opressão do rei, a Bastilha. Imagine milhares de pessoas, armadas com o que encontraram pela frente, invadindo essa antiga prisão medieval. A queda da Bastilha não foi importante pelo número de prisioneiros libertados, que eram poucos, mas pelo seu simbolismo. Aquele momento ficou marcado como o nascimento da Revolução Francesa. O povo mostrou que não tinha mais medo. A partir daí, os acontecimentos se aceleraram de uma forma impressionante. A Revolução estava em pleno andamento. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou um dos documentos mais importantes da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Esse documento proclamava que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Era o fim oficial dos privilégios da nobreza e do clero. Liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão passaram a ser considerados direitos naturais. A monarquia foi enfraquecida, mas ainda existia. O rei Luís XVI, que antes era um monarca absoluto, agora tinha que obedecer a uma constituição. Ele não aceitou bem essa perda de poder. Em 1791, ele e sua família tentaram fugir da França disfarçados, mas foram reconhecidos e capturados na cidade de Varennes. Essa tentativa de fuga foi vista como uma traição, e a confiança do povo no rei desapareceu por completo. A situação ficou cada vez mais radical. A França entrou em guerra com outros países europeus que temiam que as ideias revolucionárias se espalhassem. O rei foi acusado de conspirar com os inimigos da França. O resultado? A monarquia foi abolida e a república foi proclamada. Luís XVI foi julgado por traição e condenado à morte. Em janeiro de 1793, o rei perdeu a cabeça, literalmente na guilhotina. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teve o mesmo destino. A imagem da realeza sendo executada em praça pública chocou o mundo e mostrou que a revolução não estava para brincadeira. Mas a queda do rei abriu uma fase ainda mais sombria e violenta, o período do terror. Entre 1793 e 1794, o poder se concentrou nas mãos de um grupo radical, os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre. Obcecado em purificar a revolução, Robespierre iniciou uma caça às bruxas. Qualquer pessoa suspeita de ser contra a revolução, ou até mesmo de não ser revolucionária o suficiente, era considerada uma traidora e levada à guilhotina. Foi uma época de paranoia e medo. Milhares de pessoas foram executadas, incluindo nobres, padres e até mesmo líderes revolucionários que discordavam de Robespierre. O terror se voltou contra seus próprios criadores. O próprio Robespierre, que mandou tantos para a morte, acabou perdendo apoio e se tornando vítima do regime que criou. Em julho de 1794, ele foi preso e também guilhotinado. A queda de Robespierre marcou o fim do período do terror. Após o terror, a França tentou encontrar estabilidade com um novo governo chamado Diretório. Mas esse governo era fraco, corrupto e não conseguia resolver os problemas do país. A França continuava em guerra e a população ansiava por ordem e paz. É nesse cenário de caos e incerteza que surge uma figura que mudaria tudo mais uma vez. Um jovem e brilhante general chamado Napoleão Bonaparte. Com o apoio do exército e de parte da burguesia, Napoleão deu um golpe de Estado em 1799, encerrou a Revolução Francesa e deu início a um novo capítulo na história da França e do mundo. Mas quais foram as consequências duradouras dessa revolução tão intensa? Primeiro, ela marcou o fim do absolutismo na França e abalou as monarquias de toda a Europa. Segundo, seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se espalharam pelo planeta, inspirando inúmeros outros movimentos de independência e revoluções, inclusive aqui na América Latina. Ela mostrou que o poder do povo é real e que estruturas de poder que parecem eternas podem sim ser derrubadas. A Revolução Francesa nos ensinou uma lição poderosa. Quando um povo se une em busca de liberdade e justiça, a história pode mudar para sempre. É um lembrete de que a luta por um mundo mais justo é contínua e que a voz do povo tem o poder de transformar a realidade. E aí, curtiu essa viagem no tempo para um dos momentos mais eletrizantes da história? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, comenta aqui embaixo. O que você faria se vivesse naquela época? De que lado você estaria? Quero muito saber a sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima.